E aí galera, beleza? Depois de algum tempo, volto aqui com meus amigos Oswaldo Potenza, do canal dele Oswaldo Potenza, e também com meu amigo Vini Melo para mais um podcast aqui, mais uma análise de filme aqui, né? E hoje iremos falar a respeito do filme Paranoia, né? No título original em inglês, Disturbia, que é estrelado ali pelo Shia LaBeouf, né? E outros atores ali de Hollywood, mas um filme que eu definiria assim, né? Só dando a primeira introdução, antes de passar a palavra para os meus amigos, como um suspense adolescente, assim, não sei se meus amigos concordam com essa definição, mas é um filme que me surpreendeu, né? E antes de passar também a palavra para o Oswaldo, já eu vou só dar uma introdução, que a primeira vez que eu vi esse filme foi numa madrugada da Globo, e fazia muitos anos que eu tinha visto esse filme, né? Acho que foi 2009, 2010, realmente fazia uns anos. E depois de muito tempo, primeiro eu nem sabia o nome do filme, aí acho que o Halloween, num comentário lá que ele fez lá, não lembro onde lá, aí ele me fez lembrar o nome do filme lá, e depois, recentemente, pelo Torrent ali, eu consegui, né, ver de novo o filme, né, e é um filme que me marcou, e eu vi de novo, e aí acabei recomendando pro Oswaldo, e o Vini Melo também assistiu, né. Então, antes de começar a falar qualquer coisa do filme, eu gostaria de também passar aí as primeiras considerações para o Oswaldo, com você. No meu caso eu ainda não tinha assistido esse filme, mas eu lembro que dessa capa aí, né, do DVD, agora eu não lembro aonde que eu vi isso daí, se foi na Blockbuster ali, no final ali da vida dela. Lembro que pela capa ele não tinha me chamado a atenção, mas quando o Guitardo sugeriu, né, pra eu assistir esse filme, eu nem vi a sinopse, nada, né? Eu fui sem saber nada, né? E foi legal a experiência, que eu não tinha nem noção de que tipo de filme que era, tanto que quando começou ali eu tava pensando que era um filme ali mais no naipe de um American Pie ali, né? Apesar que no começo tem ali, né, uma cena ali que ele se ferra ali, né, o protagonista acaba sendo preso, mas tem, né, aquela vibe ali, né, de American Pie ali, de um adolescente ver uma vizinha gostosa chegando, uma nova vizinha, né? Eu pensava que era nessa vibe aí, né? Até que o filme começa a dar uma virada ali, eu acho que o Guitardo conseguiu definir bem, né, que tipo de filme que é. Também concordo com ele, é um suspense adolescente. Vini, qual que são as primeiras considerações aí desse filme? Você já tinha assistido? Então, eu até já tinha ouvido falar desse filme. Se não me engano, quando eu vi algumas chamadas na TV aberta, né? Mas assim, eu nunca tinha assistido ele até então, daí eu não conhecia ele direito até o Guitardo indicar. E eu, assim, assistindo, eu gostei assim, do filme, só que, claro, quando vendo assim a capa, eu imaginei que fosse um suspense mais tenso, né? Mas aí eu vi assim, eu achei que a maior parte assim são cenas que acabam sendo engraçadas, mas eu gostei do filme de modo geral e foi bem interessante assim, conhecer filme que a gente nunca assistiu, então eu gostei dessa indicação do Guitardo. Pessoal, então, né, aproveitando aqui que já damos as nossas introduções aqui, considerações iniciais, vamos falar então um pouco a respeito do filme, né? E como o Oswaldo bem lembrou ali, né? O começo começa com um começo trágico, né? Ele tá numa pescaria com o pai dele, esqueci só um porém aqui, né? O protagonista ali, né, que é o jovem ali, até o Oswaldo acabou de mencionar, o rapaz, né, adolescente, ele é interpretado pelo Shia LaBeouf, né, que é um ator lá que, inclusive, mais ou menos na mesma época lá, ele estrelou, ou participou ali daquele filme Transformers, que foi um grande sucesso também de bilheteria, né? E começa, né, com ele, com o pai dele, numa pescaria, e eles estão voltando para casa lá, falando pelo celular, né, com a mãe deles, onde é que vocês estão, não sei o que lá, e um clima lá de descontração e tal, só que não, cara, o rapaz, né, com o celular na mão ali, nem prestando muita atenção na estrada ali, né, e de repente, no que eles vão, no que ele leva ali uma ultrapassagem ali de uma caminhonete lá, e não olha direito e bate ali com tudo ali, né, Oswaldo? Sim, exatamente, uma cena bem feita, né? Parecia que eles iam escapar ali, né? Mas infelizmente o pai dele, né, senta na graxa
Literalmente, né? Uma chapuleta ali, né, o Guitarra? É uma batida ali que... E eu gosto também desse tipo de cena, Guitarra, quando eles não mostram ali exatamente, né, o que aconteceu, né? Fica da imaginação de cada um, né? Tanto que a câmera fica focando aí, né, na cara do protagonista, tentando ver ali se o pai dele estava vivo ou se, né, tinha ido pra outra dimensão, né? Exatamente, Oswaldo. E você, Vini, o que você achou dessa cena? Eu achei essa cena muito bem feita. Até quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu até achei assim, que o cara que deu uma ultrapassada assim rápido, eu pensei que ia ser um cara que, na verdade, fez uma armação ali, um assalto, né? Porque, tipo assim, o cara ele ultrapassa muito rápido, né? Então eu imaginei assim que, quando eu vi esse, pensei assim, o filme Paranoia, eu pensei que assim, é um cara que já ia deixar ele doido das ideias, por causa que infernizar, ia assaltar ou ia deixar ele traumatizado com alguma coisa. E assim, ele leva um susto na hora tipo, que ele sai, daí nessa distração ele acaba colidindo ali com o outro carro que tava ali em frente ali, né? É uma cena que foi assim, pesada. Quando você vê pela primeira vez, você já toma um susto na hora. Não, exatamente. E depois, na sequência, a gente tem ali, né? Mostra que passou o tempo, né? Um ano depois ele tá ali no colégio, dando a entender ali, né, pra gente, né, Oswaldo e Vini, dando a entender pra gente que aí, pelo jeito, naquela aula de espanhol, ele tá ali no segundo grau. E aí a gente é apresentado, né, Oswaldo? A gente é apresentado ali, e Vini, e a gente é apresentado a um personagem ali que até então ainda não tinha aparecido, né? Que é o melhor amigo dele, né? Um rapaz oriental ali, né? E tal, que vai ser mais ou menos, acho que entre aspas, né? Um alívio cômico ali no filme lá que eu não vou dar spoiler ainda, né? Mas durante o filme vai apresentar algumas presepadas aí pro próprio amigo ali, né? E começa ali, né? Esse amigo dele tá ali dando uma redação de espanhol, né? Meio que querendo dar uma de engraçadão, fazendo um trocadilho de quiçás, né? Que talvez com o quiçaco lá. Aí o professor, né, de espanhol que tá na sala, que estão numa sala de aula aí já, né? O professor ainda fala, quiçá eu te dei um zero, não sei o que lá, né? E aí chega, né, mesmo tendo passado um ano, né, desse momento na sala de aula, chega um momento ali, né, ele pede lá pro Shia LaBeouf, né, pro protagonista falar lá a respeito do verão dele, das férias lá, não lembro, né, um período lá que ele passou lá. Ele vai começar a tentar falar em espanhol e não consegue se concentrar, ainda deve estar, né, com aquele ressentimento, né, do que tinha acontecido nas férias ali, né, ele vai tentar falar ali e se embanana toda e você tá lembrado, Zó? Lembra, né? E o professor lá vai provocando ele, né? Não provocando, né? Ele vai cobrando lá, né? Que o cara não sabia responder porra nenhuma lá, né? Desculpe o palavrão. E ele vai chegando, dá algum motivo pra não te reprovar, tá? Eu agora não lembro exatamente o que esse professor fala, mas acho que tem a ver com o pai dele, e ele não sabia, acho que o pai tinha morrido, aí o cara fica fora de si, manda um soco na cara dele. Você lembra aí, mais detalhes, Vini, nessa cena, né? Então, pelo que eu entendi, que eu agora lembro pouco, mas parece que é porque ele falou alguma coisa do pai dele, né? Tipo, tocou na ferida do personagem, né? Que eu até deixei aqui uma aba aberta para decorar os nomes deles, né? Que o nome dele é Kale, né? Kale Brecht. Então, daí o Kale, ele ficou assim. Por causa que, pelo que eu entendi ali, ele nunca tinha superado a morte do pai dele, né? Passou um ano, né? Tanto que ele ficou se metendo em várias encrencas, né? Durante esse tempo que passou. E quando ele falou do pai dele, ele já foi metendo um socão, né? Porque acabou tocando na ferida dele. E aí que dá início, assim, já a trama do filme. Que é aí que esse tipo de coisa que eu gosto, assim, né? Quando o protagonista acaba sendo por ser uma pessoa problemática. Sim, bem lembrado, né? Aí a partir daí vai começar a ter as consequências, né, dessa atitude de ter metido um soco no meio da cara do professor, né? Depois disso ele acaba recebendo uma pena, né? Mostra até uma cena curta lá dele encarando frente a frente ali o professor dele lá, e depois mostra ali uma policial lá falando para ele das restrições, né? E uma coisa surpreendente, né? Porque ele não sabe desse negócio de tornozeleira eletrônica, ele vai ter que cumprir, né, a sua pena em casa, né? Ele não chega a ser encarcerado, mas vai ter que ficar com aquela tornozeleira por um tempo até que seja cumprida ali a pena por agressão, né? E aí ainda para sacanear ainda o policial que fica mais responsável ali
meio que monitorar ele com essa tornozeleira, é revelado lá que é o primo ainda do professor que ele deu uma porrada na cara, né? E aconteceu um troço surpreendente essa cena, não sei se você sabia disso, que era o que eu ia comentar antes, que eu também estava por fora desse lance de tornozeleira eletrônica, que ela fala, né, pra mãe dele, né, a policial, ó, e você tem que saber também que, além de tudo, né, ele ficar encarcerado tudo, ainda vai ter, cadê, ele ficar só em casa, você tem que pagar aí uma diária todo dia aí. Você sabia que tinha essas penas aí pra quem tinha tornozeleira? Eu não sei se é assim aqui também, né, mas sabia disso daí ou não? Sabia, né, Guitarra? Porque eles se inspiraram aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil é assim, né? Os alunos, se agredir o professor, o cara é preso, né? Já vai com tornozeleira eletrônica, né? Tem que cumprir, né? Obviamente eu tô zoando, né? Antes fosse, né? No Brasil assim, aqui, só abrindo um parênteses, né? Chegamos num nível que os alunos agridem os professores e não acontece nada, né? Com eles, né, Guitarra? Só faz aí um breve comentário sobre isso, né? Ah, exatamente, Oswaldo. Aqui o aluno pode até cagar em cima da mesa do professor lá, que não foda-se, né? É capaz de ser ameaçado, né? Dependendo da escola que ele tá ali, que falta recurso, falta um monte de coisa. É capaz de pagar, e dos pais ficarem bravos ainda, né? Ah, mas você tá oprimindo meu filho, né? E deixa os filhos totalmente sem limites, né? O que você acha, Vini? Não, assim, eu concordo, né? Infelizmente, assim, é uma triste realidade no Brasil. E lá nos Estados Unidos, lá eles processam até por coisa mínima lá, né? Então lá é mais pesado esse negócio aí, né? Então o cara é, já toma o processo na hora por ter dado aquela surra no professor. Não, e também tem o detalhe que eles só deram a prisão domiciliar para ele porque tipo, eles pegaram leve porque eles levaram em consideração devido ao o fato de ele nunca ter superado a morte do pai dele, mas eles sempre dão um alerta lá, ó, você vai ter que cumprir direito a essa prisão domiciliar, porque um vacilo seu que você cometa, você vai pra cadeia, porque ali é revelado que ele ainda não é menor, que ele ainda é de menor, né, mas logo ele ia ser de maior, daí dependendo do que ele fizesse, assim, se ele não cumprisse direito essa prisão domiciliar, ele poderia simplesmente ser mandado para penitenciário. Exatamente. Aí na sequência tem aquilo, né? Tem aquela cena clássica lá dele jogando online, né? O Xbox ali, e aí de repente mostra lá que a conexão ali pra jogar online é cortada, né? E o cara já fica pé da vida, né? Aí mostra também que ele dá um corte de uma cena dele conversando com a mãe e reclama, pô, mas cortou meu videogame aí, cortou minhas músicas. E é engraçado, né? Porque esse filme é de 2007, né? Ali, se eu não me engano, nessa época, apesar de já ter a Amazon de Music, até aquela lá do iPhone, não, do iPhone não, enfim, dessa marca aí, né, e tal, da Apple Store, essas coisas assim, ainda não era a época do Spotify, né, que viria a se tornar, e acho que o maior dos streamings, não só de música, mas também de áudio em geral, né, e aí continua reclamando, pô, mãe, mas aí cortou minha música, cortou aí a internet, né? O negócio, quer dizer, no caso do jogo online e tal, né? E aí a mãe dele fala, né, pô, mas você não tá de férias também, né? Tem que ajudar em casa. E aí corta, né? Corta uma cena lá dele meio fazendo os afazeres de casa, meio puto da vida, né? Fazendo de qualquer jeito lá, né? Quase derrubando a caixa inteira de sabão em pó na máquina, lá, né? De lavar, né? E vai mostrando que ele vai chegando uma hora lá que ele não aguenta mais ficar em casa, né? Do tédio ali, vai batendo forte, ele vai inventando umas coisas ali, que eu nem sei o que ele tava fazendo ali, parece que ele tava colando umas comidas uma na outra lá, não sei o que era aquilo lá. Você lembra dessa cena aí, ô Vini? Ah, sim. Então, pelo que eu vi, os bolinhos lá, né, que... Tipo, lá que é comum, né, esses lanches que você compra, né, nos postos de conveniência ali nos Estados Unidos, né, que daí, né, pra se entreter, ele pega ali um monte de bolinho pra fazer meio que uma escultura, né, pra passar o tempo, né, porque por causa que, na verdade, lá, quando ele foi preso, no começo ele até falava assim, pode parecer que é fácil, mas na verdade não é, né, tanto que, ainda mais agora que a mãe dele já cortou tudo dele, né? Porque falava para ele, não, você não tá em uma colônia de férias, você tá cumprindo pena por mau comportamento, né? Então você vai ter que fazer as coisas aqui de casa, né? Daí ele já não aguenta, daí depois enquanto ele fica fazendo esse negócio, né? Enquanto ele tá tentando procurar algum entretenimento, daí alguém lá fala lá que vai atender ele, daí é uma piazada lá, né? E coloca lá
merda de cachorro lá, e coitado lá, vai lá. E depois ele tenta pegar eles lá, daí só que tem um negócio, né? Porque essa tornozeleira eletrônica, ela tem um limite que é tolerado, que é mais ou menos até um certo ponto do quintal, só que ele vai correndo e, claro, acaba apitando, né? E ele acaba esquecendo disso daí. Acaba sendo engraçado, porque os piala aí, né? A garotada ali da vizinhança está provocando ele, sabendo que ele não pode correr atrás deles, né? Então eles podem fazer o que eles quiserem, né? Porque ele nunca vai poder revidar durante esse tempo que tiver cumprido a pena. Sim, bem lembrado, Vini. E aproveitando, é engraçado essa cena, para comentar até também, ver o que o Oswaldo também acha, que isso vai acontecer bem na hora, né? Essa cena aí de deixar ali o cocô lá pegando fogo lá na porta da casa do cara lá, e o cara pisando com a meia lá, se ferrando todo ali, que recebendo um trote, né, desses vizinhos aí, dos meninos ali, que isso vai acontecer bem justo no momento ainda que tá se mudando a vizinha, né? Que é outra personagem importante aí da história, né? Que vai ser importante para a história também, né? Junto com um amigo lá, bobalhão, que a gente já mencionou antes ali, né? Então, isso acontece bem nessa hora. A vizinha tá mudando ali e tal, estão descarregando o sofá lá do caminhão, lá pra casa que dá a entender que é do lado ali, embora algumas vezes parece que quando em cenas futuras ele tá olhando para frente, né, como se fosse do outro lado da rua, mas enfim, a vizinha tava chegando ali, né? Tava chegando a vizinha ao mesmo tempo que o cara tomando um trote, o cara vai correr, como o Vini mencionou lá atrás, lá da molecada lá, e começa a pitar já a tornozeleira. E aí, eu ficar dominando. Aí, sim, isso, né? Antes de passar pro lado, isso já chama a atenção dos vizinhos. O que é isso, né? Eu vejo o cara correndo no meio da rua lá, os caras da mudança também ficam olhando, a mãe lá da menina lá que tá se mudando, ela ficou olhando pra ele com uma cara assim, né? De, pô, o que é isso que tá acontecendo, né? E aí, pra não dar spoiler demais, você lembra essa cena aí, Oswaldo? Lembro, uma das cenas legais aí, né? Tanto que logo quando ele consegue voltar ali, né? E para de apitar, ele, ufa, consegui. Aí daqui a pouco já chega a viatura ali, né? E, né, puta, já vem aquele cara lá, já dá uma geral no cara, né? Só fazendo um parênteses aí, né? Geral. Deixa quieto, né? Teve até um caso. Um tal de, né? Nem vou citar quem é, um youtuber famoso, que o cara falou que geral era. Pô, não sei se tu lembra esse da guitarra, né? Que ele falou uma atrocidade. Geral é assaltar, né? Puta, né? Esse manja, né? Tô sabendo bem. O cara fazendo uma puta crise. Porque geral é assaltar, né? Bom, quem tá por dentro aí, né? Só uma menção aqui, né? Aí já põe o cara no chão, deita no chão e tal, né? E como o Guitardo comentou, a vizinha tava chegando, né? E só que ilustra bem, né? Essa fase das nossas vidas, né? Da adolescência e tal, porque a menina parece que até gostou, né? De, pô, na cabeça dela, né? Chamou a atenção, pô, né? O cara deve ser foda aí, né? Porque o cara chamando até a atenção da polícia, né? Um negócio que ele pensou que ia ser negativo, acabou até sendo positivo, né? Porque tem muitas meninas aqui nessa época, acaba sentindo uma atração pelos bad boys aí, né, Vini? Pois é. E foi exatamente isso. Então, ao mesmo tempo assim, que foi vejatório ele ser pego, né? Que na verdade até é uma coisa que acaba sendo um ponto negativo para ele, porque cada vez que for repreendido vai ser um ponto negativo para constar na ficha dele, né? Mas nesse caso até que valeu a pena, né? Só que também uma coisa que eu acho engraçado também, porque o policial lá, que é primo do professor, para ele, na verdade, isso é bom, né? Porque, na verdade, ele gosta ele quer mesmo que o outro se ferre, né? Porque pela expressão dele já fica ali, né? Que ele tá torcendo para que o cara acabe cometendo vacilo só pra ir lá prender ele, né? Porque pra se vingar do que ele fez com o professor lá, né? Isso que eu acho legal. Daí depois, lá quando ele, à medida que ele vai observando, assim, que daí que ele começa a ganhar se interessar, né? Vira o entretenimento dele ficar stalkeando todos os vizinhos dele, né? Até porque o quarto dele lá é cheio de janela de vidro, então ele tem uma visão panorâmica de toda a vizinhança, né? E esse negócio do Guitardo falou, né? Que dá uma ilusão de ótica, né? Que fica a impressão de que às vezes a casa da vizinha é do outro lado, mas é por causa do ângulo da janela, né? Que quando ele vê do lado, daí por isso que ele consegue ver, não é que a casa fica do outro lado da rua, ela fica do lado da casa dele mesmo, né? E aí eu achei legal também depois a artimanha que ele faz para conseguir observar melhor, porque já que tem o limite ali
tornozeleira até onde ela pode apitar, então ele fica, coloca os negócios ali para marcar e ele fica engatinhando, porque se o pé dele estiver lá atrás, não vai ter como apitar, né? Tipo, é como se você limita ali, se ultrapassar a corda ali que ele marcou, daí vai apitar. Eu achei que ficou doido essa estratégia dele ali para não burlar o sistema. Sim, Vini, sim. E comentando ali também, e isso que você falou da casa, eu comentar o que eu ia comentar, isso que você falou da casa realmente é interessante. É bem isso que você falou mesmo. Aqui a janela, na verdade, do quarto dele, agora para analisar, ele não espia só da janela do quarto, né? Pelo que eu tô lembrando, tem uns lugares da casa que ele vai andando, tanto é que tem um lugar lá que ele, às vezes, ele sempre deixa o binóculo dele, que é onde, inclusive, ele vê aqueles vizinhos penteiros lá, os meninos que ficam enchendo o saco ali, né? Mas aí, voltando, retomando lá que o Oswaldo tá falando, Oswaldo, eu acho que na verdade isso aí que chamou a atenção foi porque, fazendo uma piada interna, uma zoeira, mas isso aí que acontece porque hoje em dia a mulher só quer saber de ser droga. Tô brincando, não, falando sério, pessoal. Não, tem isso mesmo, né? Agora, tipo, só que falando mais sério, assim, né? Tanto é que, na verdade, é a questão disso que o Oswaldo falou mesmo, né? Que no fundo, assim, se for para analisar, as mulheres e os homens, eles, na verdade, no fundo, eles se atraem por coisas diferentes, né? Quer dizer, não que a mulher vai se atrair por uma coisa totalmente diferente do que faz o homem se atrair. Mas se você perguntasse para mim, né? O que te deixaria atraído, para mim, né? Atraído agora nesse momento. Eu podia mentir aqui, dar uma resposta politicamente correta. Eu ia me sentir atraído se, sei lá, se viesse uma vizinha aqui e eu fosse conversar com ela e ela mostrasse que é muito inteligente, ou que, sei lá, ou que ela está numa profissão destacada, que ela ganha dinheiro pra caralho. Mas a verdade é que isso daí não. Pra mim, né, que sou homem e tal, né, não querendo generalizar que os outros homens também sejam assim, mas pra mim, sendo sincero, no primeiro momento, assim, né, de nunca via a pessoas, daí eu tô nem aí, que se foda, né, esses detalhes, assim, né. O que me atrai como homem é se eu acho a mulher atraente, se eu acho ela bonita e se eu acho ela, pro meu gosto, né, informe e tal. É isso que vai me atrair. Mas é legal que isso também essa e outras características aí, também acaba sendo trabalhado, e por isso que eu acho essa personagem feminina, né, essa menina a vizinha que se mudaria, uma personagem importante, né. E aí, dando sequência aqui, né, antes de já retomar a palavra para o Oswaldo também, aí vai ter a primeira vez, né, que o cara também se emociona antes dele mesmo chegar a tocar as primeiras palavras, que ele sobe lá no quarto dele lá e continua, né, mostra lá a vizinha lá carregando coisas lá pra dentro da casa e tal, continuando com a mudança, e ele acaba vendo ela ali, quando ela sobe no quarto, ela de costas, assim, tirando a camisa, assim, né, aí ele lá com binóculos ali, né, e aí você lembra da sequência, Oswaldo? Lembra? Aí o cara vai se empolgando ali, né? Porque não tinha o que fazer, né? Não podia sair de casa, né? Então, já dando uma adiantada, e depois tem aquela cena lá, né? Que ele tá tentando pegar umas cartas, né? Umas correspondências que ele chega lá, mas só que ele não podia ultrapassar o limite, então ele tava fazendo uma puta artimanha ali, e justamente a vizinha viu isso daí, foi lá e ajudou ele, né? Tá aqui. Aí ele já conseguiu ali, já trocar uma ideia com ela, né? Vini, por favor, dá um help. Eu tô tentando se lembrar dessa cena. Então, é verdade, agora lembrei mais ou menos. Que a vizinha ajuda ele, né? Só que daí ele veio e fala assim, não preciso, né? Eu acho que ele, na verdade, ele tava tentando meio que enganar, quer dizer, enganar não, esconder que ele tá usando uma tornozeleira, apesar que eu não sei se ela, que eu não sei se ela tinha chegado a ver ele já com a tornozeleira, né, saber a situação dele, que afinal ela é recém-chegada, então ela não conhece todo mundo ali, né, mas assim, ela já deu pra ver, assim, que ela já tinha se interessado por ele, que eles vão conversando, né, só que daí, claro, ele não pode ir na casa dela, porque eles têm ali, só podem conversar ali, mais ou menos ali na altura da cerca viva, né, que ali nos Estados Unidos é comum, né, que a parte da frente da casa é enfeitada com uma cerca viva ali, né? E só que daí depois ela vai na casa dele, né? Depois fala assim, eu não posso, você não pode ir na minha casa, mas eu posso ir na sua, né? Só que daí depois tem uns momentos ali que eu acho que, pra mim, o filme pecou, porque daí tem uns momentos que, por exemplo, parecia ele vê ela levando uma bronca do pai. Eu vendo assim essa cena pela primeira vez, eu pensei que ia mostrar que ela é uma vítima de violência doméstica, só que isso daí depois não foi aprofundado. Eu senti um pouco falta, assim, eu achei que podia ter aprofundado um pouco mais na vida dessa personagem. Eu acho que esse foi um dos vacilos do filme. Vini, bem lembrado.
Tô lembrando também, realmente, aí começa a mostrar também isso, né? De novo, ele olhando pra vizinha e tal, e ele vê a vizinha levando lá tomando uma chamada ali do pai e tal, né? Mas eu acho que, na verdade, talvez a intenção era mostrar que o cara tava atento a tudo, assim, né? Tá até esses momentos aí, que ela tá no quarto e entra o pai, e o cara tava de olho ali, né? Como se o cara tivesse, realmente, como a gente tava comentando antes, né? O cara ficou preso em casa, era tanta falta do que fazer, que realmente aí entra um outro ponto importante do filme, que é o ponto que tem a ver com o suspense, que ele começa a notar um vizinho dele lá, né, que chega um carro e começa a levar uns sacos plástico, parecendo uma sacola preta, né, parecendo um lixo, né, aquele saco de lixo e tal, e ele, a princípio, só acha meio estranho e tal, e olha ali, né, mas ainda, né, nessa pegada aí, que, né, é importante mencionar, porque é uma parte importante do filme. Aí vai ter uma sequência lá que, além dele continuar espionando esse vizinho, ele volta a espionar a vizinha e vê a vizinha em cima do telhado e tal. E aí, de repente, chega aquele amigo dele lá, que a gente já comentou, que é o amigo lá da aula de espanhol lá, que querendo fazer cheio de trocadilhos lá, e querendo ser engraçadão, e chega na casa dele lá, e de repente, nisso, quando tá esse amigo dele lá, o japonês lá, eles começam a ver a vizinha lá querendo entrar na piscina ali, né? E aí, nisso que... Aí, aí nisso que na piscina, como o cara é muito sem noção, né? Esse amigo dele aí, né? Ele fala, deixa eu ver, né? Ele pega o binóculo pra ver, pega e vai aproximando, dá um pancadão. Dá um pancadão com o binóculo lá no vidro lá da janela do cara lá, e o cara se abaixa, desesperado, porra, ela ouviu essa merda aí, não sei o que lá. E o cara, não ouviu nada, não, é óbvio que ouviu. Você lembra, Zó? Ah, é. Isso daí é uma cena lá American Pie ali, né? Das trapalhadas daquele imbecil lá, daquele japonês, né? Que cheio de cara chato pra caralho, mas funcionou pro filme, assim, né? Tô falando que. Pô, o cara ainda ferrando todo o esquema do protagonista lá, né? O cara derrubando lá. E, pô, logo na sequência a vizinha se ligou e foi lá na casa dele e tocou, né, mano? E não sei o que, tentando dar umas desculpas farrapadas e a mina, né? Já chega entrando na casa do cara lá, né? E mostra ali o chiqueiro que é o quarto, né, dele. Ele ainda vai tentando dar uma disfarçada lá. E ele, é isso que você fica fazendo. Aí pega lá o binóculo, você fica me espionando, né? E ele, não, que não sei o quê. Aí aquele japonês bobalhão querendo também ajudar, falando uma pá de besteira, né? Aí citam... Acabam citando depois lá que na verdade também tinha um outro vizinho lá que era suspeito, né? Que eles estavam... Vini, continua aí. Isso, que daí ele vai mostrando tudo que ele fica, as pessoas que ele fica espiando, né? Daí ele fica falando, né, contando pra ela que de tanto ele espiar, ele já decorou toda a rotina de cada personagem, falando, que a vizinha ali vai passear sempre com o cachorro. Desculpa. E que também o que acontece lá, que ele fica ali de olho naqueles moleques lá que ficam atazanando ele, daí que ele consegue, com o binóculo dele, ele fala que eles ficam assistindo pornô, daí sempre que a mãe deles vai chegar, eles já desligam rápido, fingem que estão dormindo, né? E daí, que isso aí é uma coisa engraçada que ele faz assim, não, ainda vou dar um jeito de me vingar disso daí, né? Porque agora ele sabe um podre dos vizinhos lá, né? E na verdade eu acho engraçado essas casas dos Estados Unidos, porque assim, tipo umas casas de vidro, né? Daí eles falam que tem esse negócio de falar que stalkear é crime, mas daí você fica pensando, peraí, tá, stalkear é crime, mas peraí, com esse tanto de janela de vidro aí, como que vocês vão falar que stalkear é crime se é inevitável a pessoa do outro lado ficar vendo o que a outra faz com tanta janela? Pô, não tem cortina pra nada ali? Tipo, deixa a cortina aberta a maior parte do tempo. E a parte que é mais interessante toda é quando ele começa a ficar de olho nesse vizinho, né? Porque daí que ele tinha visto lá que o carro dele tinha um amassado, né? Daí também que tinha tido um desaparecimento de uma moça, né? Que tipo, parece que sofreu um acidente, né? Não sei, alguma coisa assim. E ele já foi tentando, tipo, digamos, conectando, né? Com esse negócio aí. A moça desapareceu, meu vizinho tá com um carro amassado, às vezes ele tá com um saco estranho. Eu sempre tiro isso carregando um saco, ele fica cortando a grama direto, então é uma coisa suspeita, e é isso que aí que começa a parte mais interessante do filme, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Sim, na verdade eu acho bem legal esse negócio do filme também, não se focar apenas no... Porque podia, né, não ter alguns personagens, né, por exemplo, e se focar só no vizinho, né, e deixar o filme só focado puramente
na parte do suspense. Mas eu acho importante quando essa personagem aparece, até por algumas coisas que remetem também à vida real, da relação entre mulheres e homens, que mais pra frente, quando for a hora mais exata da cena, quando eu for comentar, eu vou falar a respeito. Mas aí tem uma sequência que, como você estava dizendo, só uma coisa, Vini, eu concordo com isso que você falou, realmente, parando para pensar, realmente, não faz sentido, né? Tipo, não querem ser espiados, mas todas as casas ali das vizinhanças, todo mundo tá com, né, uma cortina meio aberta, com a porta também, a porta de vidro, né? Então, realmente, é aquela coisa que a gente aceita porque é um filme, né? Mas não sei se na vida real seria, tipo, exatamente assim, mesmo as casas ali sendo casas tipicamente estilo, né? Casas americanas mesmo, né? E falando nisso, aí, voltando ainda para essa personagem que é importante aí, e dando sequência aí nas cenas que vocês estavam comentando lá, dela entrar lá e na casa lá e dar uma intimada e o cara tentar dar um migué, anoitece lá, né? Aí mostra lá que ela tá lá e também tá esse amigo dele, né, o japonês lá. E de repente aí eu tive que ver, eu confesso aí, Oswaldo, que a primeira vez que eu vi, eu não tinha entendido direito, achei que era só uma zoeira, né? Depois vendo de novo, aí que eu entendi direito o que é da cena, né? Dessa cena especial. Que ela vai lá, ela pega o celular dele, né? E ela coloca uma música bem, tipo, vai, popô, não é isso, né? É uma música gringa que parece um funkzão, né? Ele até fala, puta, mas que escolha, não sei o quê, da música e tal, né? E só que aí depois eu me toquei, né? Que na hora que ela fez isso, na verdade, ela já estava demonstrando que ela estava meio interessada nele, porque na hora que ela fez isso, na verdade, ela estava passando o número dela para ele, né? Porque tanto é que ela pega e liga pro número dele ali. Ela pega o celular dela depois e ela liga pro número dele com aquela música, né? Eu falei, aí que eu não sei se o Oswaldo ele se tocou nessa sessão de primeiro, mas eu só me toquei a segunda vez que fui ver, eu pensei, aqui que ela começou a demonstrar, né? E aí também, antes de já passar pro Oswaldo, para não ficar enrolando muito, só dando uma pequena sequência aí. Nisso eles voltam a ter coisa meio suspeita na casa daquele vizinho, né? E mostra lá ele com uma faca, com uma mulher lá, recebendo uma mulher dentro da casa lá, e diz, agora ele vai fazer alguma coisa, né? Aí chega lá e só corta a etiqueta do preço da roupa com uma faca lá, né? E nisso, né, aí eu acho que naquele momento lá que o Oswaldo deve ter adorado lá do amigo japonês, tá pra rolar um clima, que ela fala uma frase lá que tem a ver com o vizinho, só que ao mesmo tempo ela olha pra ele, como se fosse dando um duplo sentido que é pra ele, e vai rolar o clima de um beijo e aí chega aquele amigo, gente boa, né? O japonês lá, e aí, pessoal, não sei o que lá. E na verdade o cara tá ali, nem é pra chamar eles pra nada, né? Nem é pra chamar eles pra jantar ou pra fazer alguma coisa por ele, é só pra encher o saco, né? Você vê? Né? Sempre tem que ter um, né, pra atrapalhar ali, né, a vida do protagonista. Também tem ali, né, aquela troca ali, né, de olhares entre os dois, né, e ela parece que vai se excitando ali com a tornozeleira do cara, né, e pede pra fazer desenho, né, na tornozeleira. Bom, mas aí, né, encurtando a história, ela acaba, né, formando ali uma parceria com os dois, né, e eles ficam, né, trocando ali os turnos, né, e vigiando o vizinho e pesquisando na internet, né, uns casos que estava acontecendo ali, né, de mulheres que tinham sumido e apareceram depois os corpos, de batidas, aí até chegar naquela cena que o Guitar já citou, né, que ele chega ali com uma mulher e eles estão ali observando, né, e filmando também, né, já tá até com uma filmadora lá, né, e o cara lá, né, levando a mulher lá. Aí isso que é o legal também do filme, né, que quem tá assistindo pela primeira vez fica na dúvida, pô, será que realmente, né, o cara pode ser um assassino ali, né, ou se não realmente é uma paranoia da cabeça desse protagonista aí, né, o Guitar Divine. Pois é, concordo. Sim, concordo com o Oswaldo, né? Porque realmente, quando eu assisti o filme, assim, diversas vezes eu até fico pensando, pô, será que realmente o cara é um assassino em série? Ou na verdade é só uma paranoia? E é isso que eu também acho, eu achei a sacada sensacional do filme, porque, tipo, com esse nome, assim, paranoia, você também fica com essa dúvida, até porque o cara já tá tanto tempo ali preso em casa ali, né? Na prisão domiciliar, que talvez isso já pode ter mexido com o psicológico dele, então você fica pensando, talvez ele esteja surtado as ideias, né? Apesar de que eu, enquanto assisti o filme, fiquei pensando, só que assim, beleza, dá essa dúvida se realmente é real ou é paranoia dele,
mas eu já fiquei assim, com as minhas dúvidas com relação ao amassado do carro, porque, tipo assim, ele viu ali o amassado e no dia seguinte já não tinha mais amassado, né? Tipo, foi muito rápido que tirou tudo aquilo, apesar que podia usar o argumento, depois até eu uso uma desculpa, né, mais pra frente, né, mas eu fiquei assim, ressabiado com esse negócio de ter feito isso muito rápido, né, mas só que também serve para você reforçar, né, que às vezes você fica olhando uma pessoa, você fica julgando ela, mas você não pode, você não sabe se isso é verdade ou não, né, que é mais ou menos isso que acontece comigo, porque o vizinho tanto poderia, assim, como acaba depois revelado que ele realmente é um assassino, né? Mas também poderia não ser, ter uma paranoia, né? Apesar que eu também fiquei pensando assim, beleza, se eles tinham tanta dúvida, eles também poderiam chamar a polícia, mas eu acho que eu interpreto que eles não fizeram isso porque poderia, vai que às vezes fosse um inocente, então por isso que talvez eles não fizeram nada até ter uma certeza absoluta. Não, e tem aquela cena também que aí o filme começa a ficar, né, tenso, né, que ele sem querer ali aciona um flash lá violento, né, que já era de noite, e o vizinho acaba se ligando, né, aí que ele faz lá todo um esquema lá, né, pra tentar filmar e ver pela telinha lá, e tá lá, né, o vizinho lá parado olhando. Aí no outro dia ele acorda, né, pra tomar o café da manhã e ele se depara com o vizinho dentro da casa dele lá, né, o Guitarra. Sim, é bem isso, é bem no dia seguinte ali, aí é bem tenso, né, Oswaldo? E aí aquilo que vocês falaram, né, que você comentou também antes, né, Oswaldo, que é a questão que você fica em dúvida, assim, né, porque ele é todo gentil, né, entre aspas, com a mãe dele, né, aí a mãe dele fala, né, quando ele, só depois que ele se toca, né, mesmo ele tendo visto as compras lá, que já estavam na cozinha, só depois que ele se toca que a mãe dele estava junto lá com o cara, né, que aí ele fala, não, o seu pai colocou lá umas travas na roda do carro, não conseguia sair, aí ela fala, o vizinho aí conseguiu ajudar, e inclusive é um bom ator, né, não sabia quem que era, fui dar até uma pesquisada, ator David Morse, né, esse que faz o vizinho aí, né. Então, mas voltando, aí fica um clima, né, aí né, tem até um clima de tensão lá, que ele pergunta, o vizinho pergunta, posso ver aí seu tornozelo? Aí ele fala que não, mas aí ele fala ainda, mas como é que você, por que você tá com isso aí? E aí ele fala, não, mas aí foi que eu quase matei meu professor na porrada. Ele fala um negócio assim, gerando um clima de tensão. A mãe dele, né, que não sabe de nada das suspeitas, né, que pairam sobre o vizinho e ainda, né, fica meio constrangido ali, achando que o filho tá mostrando só a rebeldia, né, de estar preso e tal, e não entende que, né, que existe ali talvez uma possível razão de realmente o filho ficar totalmente encucado da cabeça aí com o negócio aí, né, do vizinho ali, né, de levar, de ter essas suspeitas e tudo mais. E aí, né, pessoal, daí eu acho interessante, que eu vou até, essa parte dos comentários eu vou até fazer mais estendido, porque eu gostaria da opinião de vocês também, porque aí começou acho que essa pra mim é uma das melhores cenas do filme, porque remetem a muitas coisas que realmente acontecem na vida, assim, né? Apesar de ser um filme de ficção, mas é aquilo que eu tava falando lá da relação dessa paquera aí, né, entre homem e mulher, assim, né, que às vezes é uma coisa meio subliminar e se você não fica ligado, assim, se você não sabe o que fazer, mas às vezes perde uma grande chance, né, que o que acontece, aí, nisso lá, ele aí volta a vizinha na casa dele lá de novo, né, um pouco depois, né, que o vizinho tá lá com a mãe dele, e ela comenta lá, né, e meio que na cena, do jeito que mostra, dá a entender lá, que ela tá assim, meio que se insinuando pra ele, né, dizendo que vai saber aí se esse vizinho aí está desconfiado, mas não é a mulher lá que gosta de sair correndo pelada pela casa, falando um negócio assim. E tinha ficado no ar, né, aquilo, né, Oswaldo? E Vini, do beijo que não rolou e tal, e na hora que ele queria tentar beijar na noite anterior, ela falou, não, a gente, qualquer coisa, ele pergunta, né, se eles vão se ver de novo e tal, no dia seguinte, ela falou que depois ela responde e aí até aquele momento não rola nada, né? E aí rola, acho que uma das coisas mais sensacionais, que a princípio eu não entendi porra nenhuma. Até fiquei meio puta, mas isso a primeira vez que eu vi o filme, né? A segunda vez que eu vi o filme, eu já era uma experiência na minha vida, eu entendi isso melhor, né? Que aí, tipo, aí ela dá a entender, ela fala, vou dar uma festa, aí o cara já fica todo nervoso lá, que o cara tá preso em casa, óbvio que ele não vai poder ir pra festa, né? Ela fala, não, porque eu tô interessado numa festa. Aí ele fala, mas eu pensei que você não conhecia ninguém, aí não sei falar. Não, mas eu conheci fulano lá, ela fala lá. Ele fala, sei, é uma menina lá que faz inglês comigo, a menina é meio maluca, um negócio assim.
E aí ele mostra que fica puto e ele ainda pega e fala pra ela, você vai dar uma festa aí que só vai ter galinha e machão. Aí ela faz uma cara de que ficou meio pé da vida com o comentário dele e vai fazer a festa, né? E aí, antes de eu repassar aí a palavra pro Oswaldo, que vem a reviravolta, né? Ele passa o tempo, né? Fica de noite, mostra lá a festa que ela tá dando na casa dela, e aí ele vê, né? Tudo o binóculo stalkeando lá, vê que a festa meio que tá acontecendo no jardim, perto da piscina e tal, e tá uma música alta pra caralho lá da festa e tal, e ele começa a perceber, né, Oswaldo, que tem um cara lá já meio que falando no ouvido dela, dando uns abraços assim nela. Ele, quer saber? Aí pega, né? Pega todo um aparato sonoro lá, liga não sei, não é o celular, é um negócio lá de. Como ele fala, né? Que tem 60 GB de música lá, liga lá no fone, deixa bem altão, uma música bem que não tem nada a ver com a festa, que quebra o clima de todo mundo na festa fica puto. E aí. E aí ela volta lá, né? E aí sim que é a graça daquilo que você falou ali no começo, né, Oswaldo? Que ali você bem notou lá que ela, apesar deles dizerem pra ela que não estava espiando ela, que eles negam, que eles dizem que estava jogando videogame, ela bota uma pressão, né? Ela vai na casa dele lá, desliga o negócio lá do som dele lá e pega e faz que vai arremessar longe aquele negócio que tem as músicas. E aí ela bota uma pressão nele, né? Ela fala, que eu não lembro eles começam a discutir. Aí ela se toca lá pelas coisas que ele fala, então quer dizer que você tá me espiando? E aí ela fala assim, há quanto tempo você tá me espiando e tal, né? E aí que rola eu não vou passar pros outros pra não ficar também muito tempo com a palavra, com você. Guitarra, você lembrou bem aí umas cenas bem legais do filme, né? Que ele vai ficando puto ali, né? De ter que ficar, né, trancado em casa, né? E a mina dando festa lá e o cara espiando ali pelo binóculo e vê o cara ali, né? Chegando junto na mina lá. Ele, né? O cara já quase passando a mão na mina lá, quase já catando. Ele, não, chega, né, mano? Pega o aparelho de som potente lá e liga lá. Mas foi uma boa estratégia, né? Daí o cara conseguiu chamar a atenção da mina, né? A mina né, vai lá na casa dele, o que você tá fazendo e tal, né? Pô, isso que você faz. Não lembro agora os diálogos, né? Sei que o cara toma atitude lá e finalmente o cara consegue, né? Lascar um beijo nela lá. Quando o clima tava ficando realmente bom, eles avistam ali, né? Pô, acho que é o vizinho chegando lá, né? E já vai vendo mais coisas suspeitas, né? Acho que era isso daí, né, o Guitarra? Dá uma ajuda aí. Você que já assistiu mais vezes o filme. Não, é exatamente isso. Eu só gostaria de dar um adendo justamente nisso que você falou aí da volta por cima, e já vou dar sequência também, tá falando do vizinho, mas é porque eu achei interessante, cara, isso daí, né? O que eu achei interessante dessa cena é que depois, né, vendo de novo, deu a entender que ela só deu a festa pra ver se o cara ia confessar de uma vez. Ele ia confessar de uma vez que, na verdade, ele não tava jogando videogame porra nenhuma pra ver se ele ia ter a atitude, entendeu? Que, na verdade, o beijo em si era pra ter rolado antes, né? Isso, exatamente. E aí eu acho que ela. Só que na hora que também podia ter rolado depois, que era aquela hora lá que ela. Um pouco antes dela falar que vai dar festa pra ele, ela fala. Ela comenta ainda com ele, antes dela falar da festa, né? Um pouco antes ela fala pra ele. E quase que fala no ouvido dele, mas você não pode ficar bravo que o vizinho tá dando em cima da sua mãe, porque sua mãe é uma gata, não sei o que lá. E depois ela pega e diz pra ele, ainda, porque. E ali também tá quase começando a ter um clima para eles terem um começo de um romance ali, né? Só que aí o que quebra o clima é justamente quando ela fala que vai dar uma festa e ele se emputece, ela fica brava porque ele fala de machão e de galinha e ela fala que vai dar uma festa e foda-se, né? E aí, então, mas realmente, isso daí que você falou, Zó. Daí, essa atitude dele aí de interromper lá o cara lá que querendo pegar a mina lá e colocar uma música espalhafatosa estragando a festa da galera, fez ela ir na casa dele e aí colou a tensão lá e o fato dele confessar lá que olhava ela e aí ele tem que ficar se explicando o que ele queria dizer lá, que a festa era, sei lá, não era promíscua, mas ele quis dar um tom pejorativo pra festa dela, nisso que acaba rolando beijo e por causa disso que acontece. E eu acho legal essa cena, só antes de eu voltar a comentar as partes que interessam do vizinho também. Eu acho interessante essa cena porque ela remete a coisas que, né, o pessoal fala tanto, né, principalmente na sociedade, no negócio, o que você vai fazer para conquistar fulana ou beltrana, e mostra que às vezes você, como homem, né, você também
você não tem umas estratégias dessas, tipo, essa daí que o cara fez na hora e tal, né? Você não tem umas estratégias, assim, às vezes você perde um negócio porque, não, entendeu? Por algumas coisas que não, que você acha que vai ser de um jeito mais linear, mas não é, né? É de um jeito totalmente, às vezes, estapafúrdica, mas às vezes é uma estratégia que você tem que ter para que aconteça alguma coisa e, de fato, na vida isso daí também acontece, né? Então, esse é o porquê de eu achar essa cena tão interessante. Aí continua, né? Daquilo que você estava me dizendo lá, que você estava comentando lá, eles começam a se beijar, estão quase lá no momento de um troço mais caliente lá no quarto dele lá, quando começa a ouvir barulho, aí vão olhar pela janela e vê lá o vizinho lá arrastando o saco lá para dentro da garagem, saco tudo sujo de sangue e tal, e aí eles começam a ficar meio, né, com a orelha em pé vendo aquilo lá, né? E aí já tem um corte meio que dando a entender que é um dia seguinte, né, e ela fazendo meio que uma transmissão ao vivo lá, vendo o cara no supermercado, o que o cara tá fazendo, e nisso, ao mesmo tempo, ele pede pro amigo dele entrar dentro do carro do vizinho lá para pegar, não lembro que objeto que era algo importante que ele tinha que pegar, eu vou até passar pro Vini, você lembra do que ele pede pro amigo dele pegar no carro do vizinho lá? Então, eu queria pegar, na verdade, é o seguinte, o que eles estavam fazendo ali. Como eles viram esse negócio suspeito, que aparentemente era um corpo que ele estava carregando, a ideia era o asiático lá, né, abrir o carro, né, para que daí ele pudesse abrir a garagem e entrar lá, porque o vizinho estava fora, né, enquanto isso a outra lá, ela seguiu o vizinho, né, e ela foi lá, seguiu ele numa loja lá, né, e ele convenientemente foi comprar uma pá, que já é meio suspeito, né, só que assim, digamos que assim, como eles são adolescentes, eles não têm, assim, muita noção das coisas que faz, porque, por exemplo, ela tá ali, tipo, tirando fotos que ela não tá nada discreta, porque ela tá tirando foto dele com uma pá numa posição que é facilmente, tipo, ela tá muito visível, qualquer um podia ver ela, inclusive o vizinho acaba vendo ela ali, né, e eu, assim, quando ela foi, assim, atrás, assim, tipo, tem uma hora que ele sumiu, eu já tava pensando, assim, pô, eu acho que quer ver que ele vai encurralar ela, daí depois lá, quando ela sai lá no estacionamento, né? Porque daí, tipo, já tinha subido, então eu já ia ter que avisar rápido lá, ó, cuidado aí que ele vai estar chegando aí, e de repente o cara aparece ali na frente ali do carro, né? E essa cena aí já é tensa, né? Porque o cara já vai entrando no carro, tira a chave do contato. Eu achei já que ele ia fazer uma coisa ali na hora, apesar que, cara, ele não ia matar no lugar público, mas no máximo, assim, sei lá, ia sequestrar ela. E ele já vai falando assim, tipo, o cara é muito frio, né? Porque ele fala assim com um tom suave ali, né? Fala assim, ó, fiquem de vocês, não deixa eu, não mexe aí não fiquem, não se envolvam nisso que eu tô fazendo, sabe? O cara assim, tipo, dando ali um alerta, e a menina já fica com medo, né? Convenhamos que qualquer um ficaria com medo numa situação dessa, né? E, se não me engano, daí o Japa até não conseguiu lá pegar o controle, né? Ou conseguiu, né? Eu acho que ele conseguiu, né? Mas eles tinham que ser rápido, né? Porque agora já ia voltar lá para casa, né? E acho que é isso mais ou menos que eu lembro, né? Depois a moça ela até fica falando, não, talvez ele não seja nada disso que a gente tá pensando, porque claramente ela ficou com medo, né, da situação. Não, só uma observação, né? Pô, é o estilo desse vilão lá, né? O cara com brinquinho, né, mano? Cabelo pra trás. Cara galã, né? Mas, que nem o Vini falou, né? O ator é muito bom, né? Porque o cara entra ali no carro e o cara, né, vai mexendo com o psicológico da moça. Acho que ele até cita, né? Fala, a princípio eu pensei que era uma garota, né? Com caras mais velhos. Exatamente. Não é, o guitarra? Exato, ela fala, não sei se eu sou tímido, hein? Não sei se isso daí é um jeito novo de paquerar, né? Paquerar não, de dar em cima. A cena é tensa ali, né? E a cena é tensa e como o Vini falou, é descoberta e nessa hora ela tá na garagem ali, né? E aí, como o Vini mesmo falou também, realmente ele consegue pegar acho que aquele controle remoto que é para abrir garagem, né? Só que aí, como o Vini falou, você tem que sair rápido, aí já esperam dar um outro momento, né? E o cara tá fora de novo e aí anoitece, né? Bom, e aí eles armam um plano, né? Ele e o amigo dele ali, o asiático, né? Como o Vini falou, a vizinha já tá meio assustada ali de ter levado uma pressão lá do vizinho, né? E eles fazem todo um esquema lá que o japonês vai ficar com a câmera lá para ver o que tem dentro da garagem, né? Já que ele tá com o controle ali. E ele vai ficar monitorando dentro da casa dele ali, vendo pela TV, né, o que o japonês está filmando ali, né? E aí o japonês vai lá, abre a garagem e tal, né? E vai entrando de fininho e tal.
Mas nisso também acontece novamente, né? O vizinho volta ali e vai trazer ali, acho que uma nova parceira ali, amorosa ali pra dentro da casa lá e de repente some ali da TV ali, começa chuvisco na tela e tal, né? E o cara se desespera, né? E vai correndo lá atrás lá sai da casa dele, né? E vai correndo ver o que aconteceu, né? Com o amigo dele, que ele não vê mais, e já começa a achar que o amigo dele foi pra vala, né? E não acha o amigo dele, né? Vai lá, desesperado e tal, e aí já começa de novo, né? A apitar a tornozeleira eletrônica e tal, e ele vai entrando lá tentando entrar na casa do cara lá, porque o cara tá com. Aí chega a polícia, né? E novamente prende ele, ele tenta justificar, né? Por que ele tá invadindo a casa do vizinho? Não, porque o meu amigo tá aqui dentro e ele tá ali com um corpo lá, de um defunto lá, um negocinho, ele fala, aí dentro, não sei o que lá, e aí, como o Oswaldo falou, né? E o Vini também, o cara lá com uma calma lá, o cara sai quase com um pijama da casa lá e com uma cara de calmo, o que tá acontecendo aí? Ele não. Ele não, olha, o cara ali tem um. Aí de tanto ele encheu o saco, de tanto ele falar lá que tinha alguém morto lá na garagem, lá, o policial resolve abrir e falar, ó, olha só o que era. Aí ele vai olhar lá, é um cervo, né? Um viado morto, né? É um cervo. Acho que era um alce, né? Mas só um detalhe importante que você esqueceu aí, Guitarra, que aquele amigo dele que é um presepeiro do caralho, né? Naquela primeira tentativa lá de conseguir o... Que ele teve que abrir lá o carro do cara lá, ele acabou derrubando o celular dentro do carro lá, né? Aí ele, quando se deu conta, ele contou dizendo, eu deixei meu celular lá dentro. Ele vai saber que eu tava lá, que não sei o quê. Aí por isso que eles têm, né? Essa ideia aí de tentar, né, recuperar o celular e já aproveitar pra ver o que tinha ali, né, na garagem do cara lá, né? Mas voltando, né, pra parte ali que o Guitarra tava falando, aí chega a ser engraçado, né, porque os caras abrindo lá o saco lá tal, né, o cara até fala, puta, que cheiro horroroso, né? Aí quando ele vê de perto, aí os caras chamam lá, não, vem aqui, né, aí vai ver, lá tá o alce lá, né, todo decepado lá, é isso, né, e o, e o vizinho lá, né, eu atropelei ele, mas não tive tempo ainda, né, de jogar fora, ou enterrar, não lembro agora exatamente, né. Aí, mais uma vez, a gente fica com aquela dúvida, pô, será que realmente esse protagonista é um paranoico e fudido ali, né? Será que realmente o vizinho não tá fazendo nada e o cara que fica com essas palhaçadas aí, né? E depois pra completar, meu, que me deu uma raiva do caralho lá, foi aquele imbecil daquele japonês lá, que depois ele aparece lá, querendo dar você não viu sua cara, porra, meu, né? O cara quase invadindo lá, quase sendo preso, e depois esse imbecil daquele japonês lá fazer essas presepadas lá, né? E ele vai, continua aí, ouvindo. Pois é. Cara, essa cena aí, meu Deus do céu, porque, ó, tipo, que realmente, como o Oswaldo falou, né? Tem uma hora de que, quando ele, tipo, tem essa justificativa ali, ó, de que é um corpo viado, você até fica pensando, pô, será que realmente o cara é um psicopata ou tá surtando? Apesar que a cena dele com a menina no carro já faz você ficar mais na dúvida, né? Porque o jeito, assim, que ele entrou lá, né? Apesar que até ele não fez nada, ele só falou palavras, né? Mas fica aquela dúvida. Daí tem esse negócio aí, daí, porque quando você vê essa pela primeira vez, assim, que, tipo, saiu do ar a transmissão, que a primeira coisa que você pensa, que o cara pegou lá o moleque, né? Estragou a transmissão, né? E fez alguma coisa com ele, deu um fim nele, né? É a primeira coisa que você pensa. Daí depois aí vai mandar o vídeo lá, o cara ali, tipo, fingindo de morto, né? Daí você fica pensando, meu Deus, sabe? Quando eu vi essa cena, eu pensei assim, pô, será que ele matou o Piá e deixou o corpo dele ali no armário do outro ali, né? Porque eu não duvido que o outro entraria no quarto. Apesar de que não seria meio estranho, né? Ele entrar ali, né? Porque, tipo assim, como que ele ia entrar no quarto se o outro ali veja que o Kayle não pode sair ali de casa, né? Aí depois vai lá, abre lá e o cara... Meu Deus, que coisa idiota, mano. Tipo, engraçado, mas o cara fica com uma raiva disso aí. Meu Deus, você é amigo da onça, mano. O cara outro lá, todo desesperado lá, achando que tinha acontecido uma coisa com ele e o Panaca tava ali no armário fingindo de morto. Meu Deus do céu. Vocês falaram bem, Oswaldo e Vini, filha da puta, amigo desse aí, porque, tipo assim, aí, entre acontecer isso, de fazer essa pegadinha aí,
e entra aquele momento lá que, de novo, né? Ele quase é preso lá por estar invadindo o vizinho, né, se não me engano, esse safa pagando de bom moço que vão na casa, a oficial lá, né, de justiça, eu acho, e o policial volta na casa lá pra falar com a mãe dele, ó, sorte que, se não me engano, dizendo, sorte que esse vizinho preferiu não dar queixa do seu filho, filho ainda passando por louco ali, né, e tal, e o cara passando toda essa porra, aí ele volta pro quarto, quando ele volta pro quarto lá, depois de ter levado uma dura aí, né, de acharem que o cara tá, como o Oswaldo falou, paranoico, né, só fazendo merda com o vizinho, quando ele volta pro quarto, aí é bem isso, pessoal, né, ele vai mexer na câmera lá e que volta o monitor da câmera, o japonês lá de zóio aberto, como se estivesse tipo, dentro de um box, de um armário, de um closet, sei lá. E o cara se desespera, porque ele, pela imagem, ele reconhece que lugar que é, né? Ele vai indo, ele vê que eu acho que é o closet lá que fica dentro do quarto dele, pô, aí no que ele abre a porta, ele, tô assustado, né? Achando que o cara tinha morrido e tal, e o cara é burro, aí o cara quase cai pra trás lá, e ele, filha da puta, não é bem isso que ele fala, né? Faz que vai dar umas porradas, porque realmente, né, se fosse na vida real um troço desse, qualquer um ia querer dar uma porrada no amigo desse que foi uma presepada sem tamanho dessa, né, Oswaldo? E aí, né, vai chegando um momento, né, Oswaldo, que aí o filme já vai se encaminhando mais pro fim, né, que aí é o momento que o vizinho consegue, de fato, envolver a mãe dele, né, e chama ela para ir lá na casa dele e tal, né, e aí, quando tem um momento que, acho que, se não me engano, ele percebe ali que a mãe dele tá ali e tal, e vai tentar fazer alguma coisa, mas não lembro agora direito o que acontece, que ele não consegue sair da casa e tal, e acontece o oposto, né? Ele param de mostrar lá o vizinho com a mãe dele e de repente ele já tá, o japonês volta ali também, né, pra ajudar o cara lá de novo, lá, depois da presepada de se fingir de morto e tal, e aí o vizinho invade a casa dele lá, pega um taco de beijo, dá na cabeça lá do japonês lá e tal, e vai atrás do protagonista ali, né? Não, e mas vai tentar bater desculpa interromper, Guitarra, só um detalhe aí que você deve ter esquecido, que ele acaba achando uma prova ali, né? Que ele tava revendo ali a filmagem daquele japonês retardado lá, né? E ele vê ali, né, tipo, como se fosse um sótão ali, né? Ele vai dando zoom ali e vai vendo que parecia uma cabeça ali humana mesmo, né? Aí ele vai vendo, puta, realmente acho que, né, deve ser aquela vizinha que ele matou lá, né? Aí ele lembra que a mãe dele foi lá falar com o vizinho pra pedir desculpa e, puta, ele fica desesperado, né? Aí vai lá na casa do vizinho lá pra tentar resgatar a mãe, né? Aí tem toda essa parte final aí, né? Que ele realmente vai lá depois no sótão lá, né? E realmente acha ali, né, o cadáver de uma das vítimas, né? E tem também aquela cena que o Guitarra falou, né? Que aí é uma cena que, desculpa, eu até gostei, né? Que o cara vai lá e dá uma paulada na cabeça daquele japonês lá, chato pra caralho, né? Guitarra. Exatamente, ainda bem que você lembrou, é isso mesmo. Tinha uma parte do filme que eu tinha esquecido, meu. Tem isso que você falou na hora. Justamente, assim como ele estava vendo lá a pegadinha escrota lá que o japonês fez, depois ele volta de novo para ver o filme e ele vê lá pelas filmagens que o japonês fez, meio que, né, quase que tentando esconder dentro de uma parede lá um cadáver lá, e não sei se estava em pé, mas como você falou, dá para ver a cabeça ali, né? E aí rola isso aí que você falou, né, Oswaldo? Daí ele vai desesperado e percebe que a mãe foi lá pedir desculpa pro cara e vai atrás lá, invadir a casa do cara. Você lembra aí, Vini, dessa parte aí? Isso, é que então, que esse negócio aí do japonês lá, né, que, tipo assim, ele fez uma coisa idiota, né, enganando ele, mas depois lá tava certo, né, que pelo menos pra alguma coisa o tio foi, né, que ele pegou lá. A imagem que, na verdade, aí essas jogadas que eu acho interessante, quando a revelação acontece, quando descobre a verdade, acontece num momento paralelo, enquanto tá se preparando pra atacar, né, e o plano do vizinho ali também foi, assim, que ele... tipo assim, o rapaz, já que ele ficava stalkeando ele, tipo assim, foi como se fosse o bode expiatório perfeito para ele, porque ele queria aproveitar a situação, vou matar todos os teus amigos, vou matar tua mãe, e daí vou deixar você vivo e todo mundo vai pensar que você matou eles, porque você tá preso aqui em casa, vão achar que você surtou. E isso que eu achei assim, foi assim, um plano assim, mirabolante, né? Tipo, foi o bode expiatório perfeito ali pra usado enquanto ele pode continuar cometendo os crimes, né? E depois quando, tipo, tem lá que todo esse negócio de fugir, ele vai lá na casa do outro lá tentar
salvar lá a mãe dele, né? Que inclusive daí ali a tornozeleira já tá pitando, mas só que óbvio, ele não vai ligar para isso, né? Porque afinal é a mãe dele que tá correndo risco. E o curioso que daí, tipo, o policial lá, que é aquele lá que é o primo do professor, né? Vê que recebe uma chamada, né? Que tá acontecendo um negócio lá. Daí ele vê lá o endereço que o negócio tá pitando, só que ele tipo já tá se danando, né? Porque já viu que, que o moleque supostamente não tem nenhuma credibilidade, que é outra coisa que eu gosto no filme, é quando o protagonista tem a ficha suja e quando ele tá falando a verdade ninguém acredita nele, né? E essas cenas assim de tensão ali na casa, pra mim, ficou sensacional, né? Porque, tipo, ele tá ali, porque tá todo escuro, ele tá tentando achar onde tá a mãe dele e você fica apreensivo que qualquer momento aquele assassino pode aparecer lá pra atacar ele, né? Você, tipo, com aqueles ângulos de câmera lá, né? Você fica apreensivo, meu Deus, o cara vai ser pego, né? Ainda mais que ele tá, assim, tipo, quando ele tá lá vendo essa parte onde tinha a cabeça ali, que é um negócio estreito, né? Daí você pensa assim, pô, é facinho, do outro lado dá uma facada nele. Sim, exatamente. Eu até tinha esquecido de falar também, né, que nesse momento aí, onde o vizinho invade lá a casa dele lá e tal, que já tá com a mãe dele lá na casa dele, é, ele sobe e vai atrás do protagonista ali, tentando pegar o cara e rola uma luta, e nisso surge a vizinha também, a vizinha surge e ajuda ele, né, a se desvencilhar do cara, mas teve esse momento antes que você falou, né, ele é amarrado lá quando ele tá na casa, tenta ir na casa do vizinho lá, ele é amarrado, amordaçado, né, com uma estrutura adesiva, e ele faz essas ameaças aí que você falou, né, deixar o cara com o nome sujo. E nisso ali, quando o cara consegue, que ele pede pro cara escrever um bilhete lá pra namorada, confessando que matou sei lá quem, ele consegue se desvencilhar, faz o cara voar longe lá, e no que ele tá quase escapando, pulando ali, aí aparece a garota lá e ajuda ele a fugir. Aí eu não vou entrar em muitos detalhes, senão começa a enrolar demais, mas eles acabam entrando meio que numa fuga alucinante ali pra fugir do cara dentro da casa dele, e acabam numa piscina, aí ele cai de roupa e tudo com a menina lá na piscina, e fala, pô, faz alguma coisa, né, e tal, chama ajuda, chama a polícia, e eu vou aqui tentar resolver a situação, e entrar na casa do vizinho. Aí surgiu uma cena que é até um pouco engraçada, né, não sei se você tem essa impressão, que aí mostra, que nem o Vini falou, né, apita de novo a tornozeleira eletrônica, aí de novo aí o cara lá, o policial lá não tem um minuto de sossego, lá, o cara tá lá acabando de sair lá de uma lanchonete, um Burger King da vida lá, cheio dos hambúrgueres, dos refrigerantes e tal. E aí, de novo, o cara lá, né? Porra, de novo esse cara enchendo o saco, né? Aí, ele, ocorrência tal, né? Vai lá ver. Ele, não, tá bom, já vou ver e tal. Aí ele fala assim, não, mas eu vou ver depois que eu terminar de comer o lanche aqui. É como se Deus não. E pra variar, né, o cara acaba sentando na graxa lá nesse policial lá, né? O cara vai investigar e vê que realmente tá acontecendo alguma coisa errada e o vilão lá dá um fim, né, nesse policial e manda o cara já literalmente pra vala ali, né. Ó, aí tem esses momentos finais, acho que não precisa, né, o Guitarra, a gente ficar falando nos mínimos detalhes aí, né, mas aí consegue, né, salvar a mãe, né, a namorada dele também lá acaba sobrevivendo e até o japonês sobrevivendo, né, e com isso daí ele acaba, né, conseguindo lá uma redução da pena, né, porque ele acabou ajudando, né, a descobrir esse caso todo. Então acho que tem mais alguma coisa aí, ô Guitardo, importante aí, ou você acha que a gente já pode ir para as considerações finais? Eu acho que a gente já pode ir para considerações finais. Aí só rola aquilo que, né, já estava meio que previsto que ia acontecer, que aí, como você falou, né, ele tem redução na pena e tal, e aí ele até fala pra ela, agora eu estou livre, você não tá com medo e tal, e aí ele acaba tendo um happy end, né, um final feliz com a vizinha ali, né. E conseguem dar uma trollada lá naqueles moleque penteiro lá que ficavam jogando bosta na porta da casa dele lá, e quando ligam lá pra mãe dele e mostram que eles estavam, através da espionagem deles, mostram que a molecada tá vendo uns filmes adultos lá, a mãe já vai dar uns cacetes mesmo. E é isso aí, isso é a consideração aí, que aí já vou passando aí pro Vini também, pra você. Eu achei um filme legal, né? Não é um filme assim perfeito, porque é difícil ter um filme perfeito, né? Tem lá suas uma ou outra coisa que às vezes não é tão legal, mas no geral, assim, pela combinação, né, de suspense com filme adolescente, eu daria pra esse filme aí, no geral, uma nota 9. Acho que ele, para o que ele se propõe, até como você falou mesmo, Zó, né? Até
um amigo pau no cu lá, que só faz cagada lá, uma pá de merda lá, ele funciona ali no filme como né, como efeito cômico, como um cara que realmente não tem a menor noção de porra nenhuma. Então acaba. A nota final que eu daria é 9. Você, Vini? Olha, eu vou dar uma nota 7,5 para esse filme, né? Aliás, 7,5 não, vou dar uma nota 8 para ele, porque no geral eu gostei dele, mas eu vou confessar assim, que eu acho que esse filme podia ter tido algumas mortes a mais, né? Tipo esse japa aí, que é muito chato, né? Ele podia ter morrido, né? Sinceramente, eu acho que quando deu aquela pancadona na cabeça dele, podia simplesmente ter matado ele, né? Pelo menos, tipo, ser um personagem descartável, até porque às vezes desse tipo de coisa, às vezes tem que ter um personagem importante pra morrer, e eu acho que faltou isso no filme, né? E pra mim o ponto-chave, assim, que eu gostei principalmente foi do vilão do filme, né? Que foi desenvolvido pelo David Morse, que, pra quem não sabe, assim, com certeza já devem ter visto ele no filme A Espera de um Milagre, que eu até sugeri pro Oswaldo. Olha, nessa daí eu concordo com quase tudo que o Vini falou, né? Acho que faltou realmente aí, né? Mais mortes, né? Por exemplo, esse japonês aí poderia ter ido pro saco, né? Porque é um filme de suspense e tal, mas o trio principal, nenhum deles morreu, né? Poderia ter morrido um ali, né? Ou até mesmo a menina morrer, mas aí eu acho que ficaria muito trágico, né? Porque eu acho que não é a proposta desse filme, né? Mas pelo menos poderia ter morrido aquele japonês lá, né? Sim. Então aí no final os caras sobrevivem lá e o cara lá que era perigoso pra caralho, o cara não mata ninguém lá, né? Não mata ninguém desses três aí, né, que tu falando. Né? Pô, o cara não consegue matar nenhum dos três, mano. Aí eu acho que forçou demais, né? Mas eu dou uma nota 8 aí, eu gostei do filme, Guitarra. Eu também gostei, eu concordo. Eu acho que inclusive eu vou mencionar de novo, o Halo falou pra mim lá que que ele ficou puto com esse filme. Uma das principais coisas que ele ficou puto com esse filme é justamente com esse amigo dele aí, que sem noção, que só faz uma pá de cagada lá e fica enchendo o saco lá e quebrando o crime e fazendo um monte de bosta o filme inteiro. Inclusive, ele falou que aquele momento lá né, de se fingir de morto, lá, de fazer aquela prank, né, aquela pegadinha lá escrota lá com o cara lá, realmente foi de fuder ele. Realmente, nisso, todos nós concordamos que o cara é pau no cu pra caralho mesmo, né? O amigo dele aí. Então, realmente, podia ter, né? Já que só faz merda, aí o cara até seria punido, assim, né? Por ser tão sem noção, né? Porque na vida real, um cara desse não ia conseguir, né? Sobreviver numa situação dessa. Agora, sobre a menina, ainda bem que ela não morre, né? Porque eu acho que ela tem um papel importante na história aí, que é um papel até a parte apesar de ela ter participado da investigação, né? Mas é uma parte da história até a parte dessa parte do suspense do assassinato e tal. Então, se fosse para ir pra alguém pra vala, acho que tinha que ser esse japonês aí mesmo. E, né, antes de encerrar, já peço aí pra você, Oswaldo, também pro Vini aí, pra falar a respeito aí do canal e aí das redes sociais, se tiver redes sociais que queiram divulgar, aí é com vocês. No meu caso, aí fica meu convite para vocês visitarem e se inscreverem no meu canal que se chama Oswaldo Potenza, que é focado em análise de filmes e outros assuntos relacionados à cultura pop, e tem participações tanto do Guitardo como do Vini. E eu gostaria de agradecer a participação para fazer essa análise, que já fazia muito tempo, né, que nós não fazíamos uma análise de filme. E é isso, se inscrevam no canal do Guitardo e do Oswaldo, né, e aguardem futuras análises aí de grandes filmes que nós vamos fazer aí mais pra frente. E para finalizar de vez, eu gostaria só de dizer aí, né, que se vocês têm alguma sugestão também, né, se vocês gostariam, né, de que a gente analisasse algum outro filme que vocês acham interessante, se a gente vê também, né, a gente achar que vale a pena fazer uma análise do filme, vocês deixem aí nos comentários que conforme for, se der tudo certo, aí a gente faz, e é isso aí, né, acompanhem o canal, se inscrevam, visite também o canal do Oswaldo lá, então falou, galera, tchau.